Então, eu sou Tayane Fidelis de Aquino, sou uma mineirinha de Belo Horizonte. Você está vendo essa minha fotinha aqui, uma fotinha emblemática de quando eu tinha 6 aninhos de idade. E nessa época, minha mãe queria me colocar na escola e meu pai não tinha condições financeiras de estar me colocando na escola. Eu estudava em casa e meu pai já queria me colocar direto na primeira série, né? Que antigamente era na primeira série da escola municipal. E a minha mãe, como ela, no caso, ela teve muita dificuldade na escola, porque ela veio de uma família grande, perdeu o pai cedo, e ela não tinha condições, não tinha nenhum acompanhamento lá na escola, ela tinha muita dificuldade para aprender. E ela teve que aprender a ler e escrever sozinha. E aí ela não queria que eu passasse pelo mesmo, por essa dificuldade que ela passou na escola. Então ela batalhou para que eu conseguisse entrar para a escola, né, com a glória de Deus. Eles conseguiram me colocar no prezinho. E aí, no prezinho, eu já tive um pequeno destaque, né, que eu consegui sobressair lá de alguma forma, e a professora me convidou para fazer o discurso do prezinho. Então, essa aqui é a minha primeira experiência falando para o público, pegando o microfone, e já aí, na verdade, uma foto emblemática que marcou aí toda a minha jornada, porque depois os pontos começam a se ligar, né? Como diz Steve Jobs, você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, quando eu olho para trás e vejo essa fotinha, eu vejo que ela faz sentido hoje na minha jornada. Então, desde nova, eu já tinha muitas responsabilidades. Então, quando eu acredito, eu coloquei aqui até 10 anos, mas eu acredito que até menos, uns 8 anos, 7, eu ajudava meu pai numa fábrica dele, de sapatos, e essa fábrica era no fundo da minha casa, então eu ficava lá, tinha as obrigações de ajudar a fazer o sapato, de tirar a cola do sapato, de aparar o sapato, enfim, fazer todo aquele processo. E tinha, então, essa responsabilidade. Além dessa responsabilidade, eu tinha que assumir as responsabilidades para ajudar em casa, fazer um almoço para minha mãe muito novinha, assumindo responsabilidade de pessoas mais velhas, né? E com 12 anos de idade, então, eu já tinha que me virar para ganhar meu dinheirinho, porque eu trabalhava na fábrica, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu tinha que me virar para comprar meu shampoozinho, meu creme, e nessa época, então, eu vendia Avon e tudo mais. Então, quando eu fui crescendo, eu fui ficando uma garotinha tarimbadinha, digamos assim. Então, com 14 anos de idade, eu já negociava meus livros do colégio, porque também não tinha condição de estar comprando os livros. Então, eu precisava de ir na Galeria Ouvidor, para quem é aqui de Belo Horizonte, né? Sabe que a Galeria Ouvidor é o lugar onde a gente compra a rebarba dos livros lá, dos livros usados. Então, nessa época, eu fazia a compra dos livros usados, e ficava o dia inteiro lá no balcão, negociando com as pessoas para conseguir comprar esses livros. E quando foi, então, chegando mais tarde, né, com 17 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego como professora no jardim de infância. Então, eu comecei a dar aula para as crianças, então, o meu processo de ensinar já começou aí nessa época, aí, com 17 anos de idade, e por ter um bom desempenho, eu comecei aí depois, com 17 anos de idade, eu desisti de dar aula, porque eu apaixonei com as crianças e ficava muito envolvida com elas e fui buscar outra coisa. E comecei, então, a trabalhar com telemarketing e já comecei a ter uma alta performance muito grande aí no processo que eu fazia, nas empresas que eu trabalhava. E desse processo eu fui então, promovida para consultora de negócios, tá? E desse momento que eu fui promovida a consultora de negócios, eu fui promovida depois a assessora comercial e depois fui promovida a gerente. Então, eu fui sendo sempre promovida e tendo boas oportunidades, porque eu sempre, por causa de lá de trás, né, dessa história que eu tinha de assumir responsabilidades muito cedo, então isso foram abrindo caminhos e as oportunidades foram surgindo, e tudo que eu pegava e fazia bem feito, com dedicação, com responsabilidade. Então, nesse processo, com 21 anos de idade, eu já estava estruturando uma empresa do zero. E a partir daí, toda a minha jornada profissional foi nesse processo, estruturando e reestruturando empresas e times comerciais. Eu pegava uma empresa do zero, estruturava cada empresa. Eu pegava uma empresa uma filial que estava quebrada, reerguia aquela filial. Pegava uma empresa que estava mal, que não vendia, e estruturava toda a parte comercial daquela empresa, desenvolvia as pessoas, fazia treinamento. Minha jornada foi toda baseada nessa parte de desenvolvimento de negócios, né? Então, quando chegou em 2006, eu já era bem tarimbadinha, já tinha 10 anos de experiência na área de negócios, estruturando e reestruturando negócios, e eu morava em Curitiba, inclusive, que eu fui transferida para gerenciar lá uma filial. E lá eu conheci a Ellen, que é a dona da revista Viver, com o Luiz Fernando, no MBA que eu fazia, e eles me convidaram para prestar uma mentoria para eles, e eu fazia esse trabalho para eles de graça toda noite lá no escritório deles, né?
E, na verdade, na época, eu nem sabia que eu estava fazendo uma mentoria. Eu achava que eu estava fazendo uma consultoria, mas aqui era uma mentoria mesmo, era um direcionamento só. Então, eu os ouvi atentamente todas as noites para entender o que eles queriam, o que eles poderiam melhorar. Eles estavam lá com o jornal da terceira idade, que estava quebrado, que não estava dando dinheiro, e o Luiz soltou lá um belo dia que o sonho dele era ter uma revista. Então, eu os orientei para eles fazerem uma transição do jornal para a revista, e eles ouviram lá a minha orientação, e foi criada, então, uma revista, que no caso foi uma revista voltada mais para a área médica e tudo mais, só que a revista foi crescendo, começou a desenvolver, começou a ganhar um posicionamento de mercado, e virou uma revista tipo a Marie Claire, que era exatamente o sonho que ele tinha. Então, a revista de Viver de Curitiba, ela tem meu dedinho, e eu ajudei aí a realizar esses sonhos através da minha mentoria, e hoje ela estampa aí grandes celebridades nas suas capas. Foi meu primeiro case aí como mentora. E a partir daí, então, vendo essa uma vocação, eu, então, resolvi me inscrever lá no Sebrae, né, me credenciar ao Sebrae e criar uma empresa de consultorias e de treinamentos. Então, foi em 2007 eu criei essa empresa, que é a Asa Estratégia de Marketing e Vendas, e me credenciei ao Sebrae como consultora de marketing e vendas. E quando foi em 2010, né, eu ainda estava com medo de fazer essa transição, eu trabalhava no corporativo e, paralelamente, prestava serviço para o Sebrae, fazer coisas por fora, mas em 2010 eu tomei a decisão de viver 100% do meu conhecimento. Foi quando, então, eu comecei a trabalhar no mundo sozinha por aí, empreendendo no meu próprio negócio, né? E aí comecei a dar treinamentos, palestras e tudo mais. E quando chegou em 2016, tudo isso estava tudo muito bonitinho, mas eu tive uma crise existencial e comecei a não ver sentido em muitas coisas que eu estava fazendo, porque eu comecei a buscar um propósito maior naquilo que eu estava fazendo, porque como eu sempre trabalhei na área comercial, na área de negócios, na área de marketing e vendas, tem um momento da vida da gente que a gente vai evoluindo, né, gente? Que a gente vai amadurecendo e a gente percebe que a gente tem que dar um passo a mais com um sentido maior. E foi aqui que eu comecei a buscar um sentido maior para o meu trabalho, para entender que ele realmente gerava valor para o mundo. E foi com a pandemia que eu tive esse despertar e essa vontade de trabalhar para os profissionais do conhecimento. Naquele momento que eu vi todo mundo naquele turbilhão, sem ter experiência de trabalhar online, sem conseguir trabalhar home office e achando tudo tão complexo, e eu já estava no digital, porque eu fiz essa transição para o digital em 2018, a partir de 2016 e 100% em 2018, eu me senti na obrigação e senti no meu coração a vontade de colocar esse meu conhecimento à disposição dos profissionais, tá? E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu faço esse trabalho hoje de uma forma muito amorosa e com uma entrega muito verdadeira aqui para ajudar vocês que querem fazer essa transição, querem fazer essa travessia que eu já fiz lá atrás e que eu sei que não é fácil a gente fazer sozinho, e graças a Deus também eu tive ajuda também de outras pessoas, mentores, coaches e tudo mais. Então, hoje eu chego aqui com essa proposta para você, onde eu acredito que é possível a gente fazer um trabalho como mentor na internet, de uma forma altamente profissional, transformador, com propósito, amor e verdade. E ser muito bem remunerado por isso. Eu acredito que nós que já vivenciamos, eu acredito que muitos de vocês aqui já têm uma longa jornada profissional, que vocês têm muito para agregar para as pessoas, e o mundo está precisando de gente qualificada, de gente boa, de gente séria, de gente profissional, principalmente na internet, que está com um amadorismo muito grande. Precisa de pessoas que se coloquem disponíveis para levar o seu conhecimento adiante, para levar a sua luz adiante, para levar a sua sabedoria adiante, para levar os seus valores adiante, a sua integridade. Então, é com isso que eu me conecto, tá? É com isso que eu me envolvo. Hoje eu estou comprometida a ajudar profissionais de excelência a levarem a sua luz para mais pessoas, a prosperar com integridade na internet, a ter um trabalho altamente reconhecido e a levar essa luz iluminando com a sua transformação ou com a sua experiência profissional, com aquilo que toca o seu coração, porque às vezes você tem uma longa experiência na sua área de trabalho, mas você não quer mais atuar nessa área de trabalho, você quer mudar. E aí você quer mudar a partir daquela transformação que você teve, de alguma coisa que você enfrentou, e isso está totalmente normal, não tem problema nenhum nisso. O importante é que você leve a sua luz adiante. E a sua luz, ela vai ser entregue através do seu conhecimento, da sua sabedoria e de tudo aquilo que você tem de bom para compartilhar. E é por isso que hoje eu acredito e vivo, né, com uma visão de um novo modelo de posicionamento no mundo digital e trabalho com as mentorias do futuro, que é
a proposta que eu vou trazer de posicionamento aqui para vocês é o que eu faço hoje e é o que vem dando resultado, tá? Então, o meu propósito é ajudar vocês, que são pessoas, profissionais experientes, a trabalharem de uma forma profissional, de uma forma humanizada e extremamente próxima financeiramente.